8 lendas de um clube só na carreira inteira lá do canal Eurofut. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreve, vamos lá. Não importa a era, um jogador de futebol atuar a carreira inteira por apenas um clube é algo raro de acontecer. E hoje a gente vai falar de 8 lendas que dedicaram suas carreiras completas a um único clube do coração. E a gente já começa falando de dois dos exemplos mais icônicos disso, né? Que são dois lendas do futebol italiano jogando pelo Milan, o Baresi e o Maldini. O Baresi viveu um caso bem peculiar no início da sua carreira, porque quase que ele trocou de clube em Milão. Isso porque o irmão dele, o Giuseppe Baresi, era torcedor da Inter e foi fazer testes lá nos Nerazzurri, né? Então o Franco Baresi foi junto, só que pra sorte dos torcedores do Milan, ele foi reprovado. Que rapaz? Caramba. Eventualmente, então, ele acabou sendo aprovado no Milan e em 1977 começou a sua carreira como profissional, como zagueiro lá no Milan, algo que poderia causar muitas dúvidas em algumas pessoas, porque pra zagueiro ele era baixo, tá? 1,76 m, ainda mais um futebol que naquela época era mais conhecido por ser um futebol com grandes defesas, né? O futebol do Catenaccio, mas o Baresi era muito acima da média na defesa, então ele conseguia fazer com que as qualidades que ele tinha em outras áreas superassem em muito essa falta de estatura, né? Jogando de zagueiro e como líbero, né? Que é um zagueiro com uma função um pouquinho diferente ali, tanto na cobertura quanto na saída de jogo também, uma característica mais comum nas décadas de 70 e 80, ele permaneceu por muito tempo como titular da zaga do Milan e acabou vivendo aí diversas gerações diferentes e times icônicos diferentes da história do clube. Só que no meio tempo em que o Baresi tá lá jogando pelo Milan, surge um novo camarada nas categorias de base aí. Esse é craque, um cara que marcaria pra sempre o seu nome na cidade de Milão, que é o Paolo Maldini. O jovem lateral esquerdo Maldini faria uma parceria com o Baresi também naquela defesa, que duraria aí por mais de década, né? E no caso do Maldini, a lealdade ao clube já vinha de família, porque ele era filho do Cesare Maldini, um camarada que era já um capitão bastante respeitado da história do Milan, né? A história conta que o Paolo Maldini, quando era moleque, era torcedor da Juventus, né? Só que o pai dele, que jogava pelo Milan, não deu sopa pro azar e trouxe o guri pras categorias de base do clube. Em 1985, o Maldini se torna então profissional, pouco tempo depois daquela crise do Totoneiro, quando o Milan caindo pra segunda divisão e tal. Manipulação de jogos e apenas um pouquinho. Isso é uma história bem famosa, galera. Bem famosa do Milan, né? Que acabou fazendo com que ele caísse lá pra segunda divisão. Mas depois ele se ergueu uns anos seguintes, né? E tal. Antes botando pra elite do futebol. No Milan. Maldini e Baresi foram pilares da defesa daquele histórico Milan do Arrigo Sacchi, que já ganhou um vídeo especial aqui no Eurofut só pra falar dele, né? Mas a longevidade... Esse vídeo bem aqui, galera, isso aqui, ó, esses times imortais do Milan dos holandeses, a gente já reage com o canal, vou deixar até no final do vídeo aqui pra vocês verem esse vídeo aqui, tá bom? Se eu me lembrar, né, porque às vezes eu me esqueço, mas eu vou deixar no final do vídeo no card pra vocês assistirem depois que terminar esse daqui, tá bom? Aqui no Eurofut só pra falar dele, né? Mas a longevidade desses caras, e especialmente nesse caso do Baresi, pode ser traduzida no fato de que ele estreou na década de 70 no Milan, jogou toda a década de 80 no clube e ainda foi parte importantíssima do genial time do Capello, que chegou a ser ali e tal, invicto em 91, 92 com o Baresi e o Maldini também na linha defensiva. Franco Baresi encerrou sua carreira em 1997, tendo jogado toda ela aí no Milan, né? E quando ele se aposentou, então a abraçadeira de capitão acaba indo justamente pro Maldini. Já o Maldini, mais jovem, além de ser o novo capitão da equipe, também, depois de um pouco mais experiente, acaba fazendo uma revolução na sua carreira, porque de lateral esquerdo ele passa a ser um excelente zagueiro. E como zagueiro, então, ele se torna peça fundamental de mais um... Olha esse time do Milan: Seedorf, Kaká, tinha o Gattuso, tinha o Pirlo, tinha o próprio Maldini. Aí o restante eu esqueci agora, mas só desses aqui que eu falei, tinha um Dida aqui e tal. Então, desses aí, o restante que eu não falei, os outros que eu falei, tipo, é só craque, mano. Só craque que tinha nesse time. Era um time muito forte dessa época. Milan histórico, aquele do Carlo Ancelotti. Então, sim, Maldini esteve presente em 3 times históricos do Milan, pelo menos, em 3 décadas diferentes. É mole, cara? Ele levou o significado de longevidade aí pra outro patamar, né? Só foi encerrar sua carreira em 2009. Com 902 partidas vestindo a camisa do Milan. Caramba, quase mil jogos ele teve pelo Milan. 719 jogos e conquistou 20 taças. Os caras são tão lendas lá no Milan que os números 3, que era do Maldini, e o 6, que era do Baresi,
foram aposentados. Nossa, a gente segue em terras moral, hein? italianas para falar de mais um defensor que dedicou toda a sua carreira aí para um único clube, né? Que foi o Giuseppe Bergomi. Ele foi um zagueiro excepcional que se profissionalizou no começo dos anos 80 e logo depois, com 18 anos, em 1982, já faz a sua estreia pela seleção da Itália e é campeão do mundo, né? Com a Itália aí, inclusive sendo titular na parte Olha final os da Copa. ali. E uma curiosidade do Bergomi é que lembra a história do Baresi, que ele tinha um irmão que quis fazer teste na Inter de Milão e tal. O Baresi mais conhecido, Franco, não passou naquele teste, mas o irmão do Baresi mais conhecido, que era o Giuseppe Baresi, esse sim passou. Então o cara que a gente tá falando agora, que é o Giuseppe Bergomi, chegou a jogar por muito tempo com o irmão do Baresi na Inter. Mas voltando pro Bergomi, apesar de ele ter uma grande qualidade, né, ele acabou dando um azar, entre aspas, que bem na época que ele tava na Inter, o campeonato italiano acabou contando aí com times históricos do Milan, né, e também com boas equipes aí que criaram Juventus e Napoli, que foram muito vitoriosas nas décadas de 80 e 90. Então, mesmo jogando bem por várias temporadas e sendo titular da Inter por muitos e muitos anos, o Bergomi acabou tendo uma carreira de poucos troféus. Talvez se ele tivesse saído para um clube mais poderoso da época, ele teria sido mais consagrado, né? Porém, esse talvez seja um fator que deixe ele sendo mais ídolo ainda da Inter, porque ele é um cara que não abandonou o time em momentos mais difíceis. Ele se aposentou em 1999 com 20 anos de serviços prestados. Caramba! Foram 6 duas décadas e 756 jogos pela Inter, é muita coisa, né? Ele foi por um bom tempo o jogador que mais tinha atuado com a camisa dos Nerazzurri, até que ele foi ultrapassado aí pelo Javier Zanetti, a lenda. Ainda não podemos sair do futebol italiano antes de falar de um dos casos que talvez seja o maior caso, ou um dos maiores casos de amor do clube na história recente do futebol. É verdade, da atualidade é o Totti. Futebol, que é o Francesco Totti na Roma. Dos anos 80 até o início dos anos 2000, o futebol italiano foi sempre o mais forte da Europa, né? Capaz de atrair craques de vários lugares do mundo para formar uma liga poderosa, mas também de revelar grandes jogadores em solo nacional, como foram os caras que a gente acabou de falar nessa lista. Mas um dos grandes talentos, que foi o Totti, acabou surgindo num time que é muito tradicional, muito importante, mas tá longe de ser um dos mais vitoriosos da Itália, que é a Roma. Ele era um jogador de elegância rara, né? Cracaço absurdo de bola, tinha uma potência física muito interessante e uma técnica refinadíssima. Um cara que, sem dúvida alguma, se tivesse decidido sair da Roma, poderia ter conseguido muito mais coisas na carreira. Tinha ganhado muito mais título e tal. Italiana. Ele foi um dos melhores jogadores da Itália e da Europa por muitos anos, né? Mesmo nunca jogando nos times mais fortes que tinham lá no campeonato italiano, né? Mesmo enfrentando elencos que na maior parte das vezes eram superiores aos da Roma, né? Os elencos aí de Milan, Juve, Inter. Apesar de tudo, Totti conseguiu conduzir a Roma aí para momentos de glória, em especial na temporada 2000-2001, quando o time treinado aí por Fábio Capello acabou conseguindo o terceiro título italiano da história da Roma e até hoje o último, né? Eles nunca ganharam naquela campanha em que o Totti fez uma dupla de ataque lá fenomenal com o Gabriel Batistuta, né? Um argentino aí que é ídolo na Roma. Tamanha qualidade do Totão, eu não tô falando do Tottenham, né? É do Totti, mas eu consegui botar o Tottenham no vídeo. Fez com que ele fosse cobiçado por muitos clubes gigantes da Europa, né? E o principal interessado era o Real Madrid, que queria transformar o Totti em mais um galáctico. Assim ele mesmo revelou: me ofereceram muito, qualquer coisa, e também a camisa 10 do Figo, que iam vender para a Inter. No final, o Sensi, ex-presidente da Roma, né, falou comigo, esclarecemos tudo e eu fiquei. Foi uma escolha de coração, em que pesava muito a minha família, os amigos, a torcida, a Roma. Tive a sensação de fazer algo diferente do que normalmente fazem os demais, que não recusam clubes desse tipo. Nos anos seguintes, o Totti nunca mais teve um elenco ao seu redor como aquele da temporada 2000-2001. Com um time fraco depois. Disso, ele acabou amargurando aí nada menos do que 9 vice-campeonatos na Itália. Um cara que poderia ter ganhado mais troféus e muito mais dinheiro se tivesse escolhido sair do clube, mas jamais abandonou a sua amada Roma. É um cara que talvez se tivesse ido pro Real Madrid poderia ter empilhado títulos, mas dificilmente teria um lugar tão forte no coração de algum torcedor como ele tem no coração dos torcedores romanistas, né? Francesco Totti se aposentou em 2017 com 24 temporadas jogadas pela Roma, atuando em 786 partidas e marcando 307 gols. Em toda a história venceu 5 títulos pelo clube de Giallorossi. Hora de zarpar pro futebol inglês para falar de uma dupla que era figurinha carimbada no elenco multicampeão de Sir Alex Ferguson. Estamos falando de Paul Scholes e Ryan Giggs. E quando se fala de Giggs, a história poderia ser muito diferente, porque você
você sabia que ele, um dos maiores ídolos da história dos Red Devils, poderia ter iniciado a sua carreira no Manchester City? Exatamente. Isso, no rival. Fazer categorias de base por lá, mas Sir Alex Ferguson, com a sua sagacidade, impediu que o destino tomasse esse rumo, porque ele foi e abordou diretamente a família do Giggs para trazer ele lá pro Manchester United. Isso quando ele tinha apenas 14 anos. Aí naturalmente, caramba, 14 anos já, novinho. Conseguiu se profissionalizar em 1991. E a versatilidade desse cidadão era uma coisa inacreditável. Eu diria que a principal posição dele era meia pela esquerda, né, um meia aberto. Só que ele poderia jogar de ponta esquerda tranquilamente. E mais no final da carreira, poderia jogar mais centralizado, ou até como um volante no estilo Pirlo, que organiza o jogo, ou como meio atacante, ou como atacante, que ele chegou a jogar também, ou até, amigo, quebrou galho durante a sua carreira na lateral esquerda. Ah, ele era o Coringa, jogava em qualquer posição versátil, então. Muito inteligente e dotado de uma canhota muito especial. Então ele não demorou pra galgar o seu espaço no time titular aí do Sir Alex Ferguson. E mais ou menos na mesma época surgia na base do Manchester United um meio-campista espetacular chamado Paul Scholes. Ao contrário do Giggs, o Scholes estava desde sempre no Manchester United, né? E fez aí a sua estreia como profissional em 1994. O começo dele foi meteórico, porque na estreia dele, no primeiro jogo entre os profissionais, ele faz 2 gols. Foi na Copa da Liga Inglesa contra o Port Vale. Aí 3 dias depois ele vai fazer a estreia dele na Premier League e broca mais um gol contra o Ipswich Town. O Scholes, apesar de ser um meia mais baixinho, né, tinha 1,68 m, era um senhor no meio campo ali, jogando principalmente como volante ou segundo volante. Ele era muito competente na defesa e também na organização do jogo, tendo muita facilidade para fazer passes curtos, né, sair da pressão e também fazer lançamentos longos. Tem vídeo dele aqui, galera, da gente reagindo os skills e highlight dele pelo Manchester United. Se você tiver curioso pra ver, procura aqui no canal que vocês vão achar, que é um craque de bola que jogou no Manchester United, a carreira dele todinha, que eu não sabia quem era, e eu acabei descobrindo ele e tal, e reagindo aqui os skills dele, e achei que é muito bom ele, jogador, muito bom. Fiquei muito impressionado com ele, e jogou muita bola. Era um cara que no quesito de lançamento, ele era muito bom lançamento, e também fazia muitos gols de longe, então era um cara muito, tinha muita diversificação, não sei se é diversificação, acho que é diversidade, ou seja, o cara era diferente do comum. Então espero que vocês assistam lá, então tá aqui no canal, procura lá e é isso, bora lá continuar. Tinha uma boa chegada no ataque, finalizava de fora da área. E foi titular do Manchester United do Ferguson praticamente a carreira inteira, né? Sendo considerado pela própria lenda escocesa Ferguson como o melhor meia inglês depois de Sir Bobby Charlton. Giggs e Scholes fizeram parte da brilhante geração do Manchester United nos anos 90, né? Que incluíam outros caras também como David Beckham e os irmãos Neville. Junto, essa rapaziada participou de uma época que o United passou a dominar por completo lá na Inglaterra, além de levarem o clube à conquista da Tríplice Coroa em 1999. Inclusive, é do Giggs a assistência pro gol de empate naquela final de Champions em 1999, quando o United vira pra cima do Bayern de forma maluca no finalzinho do jogo. Tanto o Giggs quanto o Scholes honraram a camisa do Manchester United durante a carreira inteira deles, com o Paul Scholes chegando a se aposentar e depois voltar da aposentadoria pra ajudar o United em um período ali que eles estavam tendo problemas no time, né? Mostrando o quanto que atuar por aquela equipe significava pra ele. Os dois acabaram sendo jogadores históricos do clube e ficando também no topo da lista ali dos que mais atuaram com a camisa do United. O Paul Scholes fez 718 jogos, sendo o terceiro jogador que mais vestiu a camisa, e o Ryan Giggs fez 963 jogos. Nenhum outro jogador na história defendeu tanto as cores do Manchester United. O Scholes venceu 26 troféus pelo clube, sendo 11 Premier Leagues, caraca, e 2 Champions. Já o Giggs faturou 35 troféus, incluindo as 2 Champions e 13 campeonatos ingleses. 13, é isso mesmo? Tem que fazer uma conferência dupla, não é possível, cara. 13? Puta que pariu, né? O tanto de Premier League que os caras conquistaram, mano. E tem jogador top aí que não ganhou nem até hoje, vamos estar sem ganhar um título. Hora de dar um pulinho lá na Espanha pra falar de um camarada que dedicou toda a sua carreira pra defender as cores do Real Madrid, que foi o Manolo Sanches. Foram 18 anos vestindo a camisa merengue como zagueiro. E assim como outro nome aqui da lista, ele também era um zagueiro considerado baixo, né? Apenas 1,77 m. Mas isso não impediu que ele fosse aí um dos pilares de uma das grandes equipes da história do Real Madrid, que ficou apelidada de La Quinta del Buitre. O Sanches teve o sangue do Real Madrid desde sempre correndo nas suas veias, porque o pai dele também já tinha jogado pelo clube, então com apenas 12 anos ele já entrou nas categorias de base, né? Em 1983, o Sanches se torna profissional no Real Madrid, que era comandado pela lenda Alfredo Di Stéfano. E naquela década de 80, ele faz parte então de La Quinta del Buitre, que foi um time histórico que venceu o pentacampeonato consecutivo de La Liga.
Liga, sendo uma das equipes mais vitoriosas da história do clube. Só que aqueles caras não conseguiram ganhar a Champions, né? Esse fato foi ocorrer quase 10 anos depois, em 1998, quando aquele time que tinha Raul, o Seedorf, o Roberto Carlos e o Manolo Sanches na zaga acabou sendo campeão da Europa aí, mais de 30 anos depois de seu último título de Champions League. Pouco tempo depois, em 2000, ele consegue levantar a sua segunda orelhuda, encerrando a sua mais do que vitoriosa passagem aí pelo Real, fazendo 710 jogos por Los Blancos aí, né? Ganhando 21 títulos, sendo 2 Champions Leagues e 8 troféus da La Liga. E agora a gente fecha com outro zagueiro que conseguiu superar a sua baixa estatura pra posição, né? E virou uma lenda de Puyol. Estamos falando de Carles Puyol do Barcelona. Jogou muita bola, Pedro. Recorrente nesse vídeo aqui falar de defensores que acabaram sendo meio baixinhos, né? Mas 1,76, 77 e 78, que era a altura do Puyol, realmente pra zagueiro, ainda mais hoje em dia, né? É um pouco baixo, tá? É uma estatura um pouco diminuta aí. Mas isso aí nunca foi um problema pra carreira de Carles Puyol, um dos caras que tratou o futebol com mais seriedade, um ícone de fair play aí, que será lembrado por décadas sem dúvida nenhuma, né? Ainda mais no Barcelona, onde ele conseguiu ser titular por mais de 10 anos. Puyol fez as categorias de base em La Masia, né? A base do Barcelona, e acabou sendo promovido pro time principal aí no final dos anos 90. E no começo dos anos 2000, o Barça passava por um período turbulento ali, né? Mas Puyol conseguiu superar isso, se tornando capitão daquele time comandado pelo Frank Rijkaard e sendo o responsável por levantar a taça da Champions League em 2006. A taça que o Ronaldo ganhou e tal, mas o Puyol não só era um zagueiro baixo, como na questão técnica, né? Com a bola no pé, ele era um pouco mais desprovido que os seus companheiros aí, como o Sérgio Ramos e o Piqué na seleção espanhola. Mas ele sempre foi capaz de compensar isso daí com uma entrega, né? Uma disposição dentro de campo acima do normal, além de ser um cara que conseguia fazer leitura tática, se posicionar de forma maravilhosa e que também tinha uma versatilidade acima do comum. Não à toa foi titular da equipe na era Rijkaard, mas também durante todo o período da era Pep Guardiola, jogando sempre como zagueiro, mas também caindo pra lateral direita ou pra esquerda, eventualmente pra quebrar galho, né? E com a competência de sempre, né? E o Puyol era um dos caras que levava o futebol mais a sério, era um maluco que prezava muito pela classe, pela esportividade, pelo respeito dentro de campo, mesmo com times rivais, jogadores adversários. Existem diversos exemplos na carreira do Puyol que fizeram ele ser admirado, não só pela torcida do Barça, mas pelos torcedores fãs de futebol no mundo inteiro, né? Na hora de erguer o troféu da Champions League em 2011, por exemplo, ele tira a sua braçadeira de capitão e dá pro Abidal, que era um jogador do Barça que tinha conseguido vencer um câncer, ou quando o Barcelona fez um gol e os caras foram comemorar fazendo dancinha e o Puyol botou todo mundo pra correr, irmão, que é para evitar ali que os torcedores adversários ou o time adversário se sentisse desrespeitado, né? Pra evitar que aquilo fosse interpretado como um deboche. E também o Puyol é um cara, por exemplo, que quando o Figo trocou o Barça pelo Real Madrid, a torcida do Barcelona começou a atirar todo tipo de objeto em campo em direção ao Figo, xingar de tudo que é nome, e o juiz teve que parar o jogo. E o Puyol foi até a torcida do Barcelona e pediu pra que parassem com aquilo. Puyol é uma bandeira eterna do Barcelona e também da um cara capaz de ser respeitado aí por torcedores, companheiros e até mesmo antigos rivais. Ele encerrou a sua carreira em 2014 tendo feito 602 jogos pelo Barça, além de conquistar 21 títulos nesse período, né? Incluindo 6 La Ligas e 3 Champions Leagues. E uma curiosidade que eu gosto muito do Puyol é que ele chegou aos 27 anos sem ter conseguido ganhar um troféu sequer na sua carreira, velho. E encerrou com 21 taças na sua galeria. Nada mal, hein? A gente vai encerrar e você deve estar perguntando... Chegou até 27 anos sem ganhar nenhum título, mas depois que passou dos 27 anos foi só título atrás de título, ganhando com o Barcelona. Mas cadê o Xavi? Não falou do Del Piero? Por que não citou o Lampa? E o Steven Gerrard, hein? Cara, o seguinte, esses caras se tornaram bandeiras dos seus clubes, mas eles acabaram saindo no finalzinho das suas... Foi igual o Marco Reus, galera. O Marco Reus era... Atualmente agora, que eu tô gravando o vídeo, ele saiu do Borussia, né? Então foi lá pro Los Angeles, lá da MLS, lá dos Estados Unidos. Então, de certo modo, ele seria o cara que queria se aposentar no Borussia, mas aí acabou que o Borussia não quis mais renovar com ele. Ele acabou indo pro Galaxy. Mas se tivesse como... Até hoje ele tava lá e seria um dos casos que estaria talvez nesse vídeo aqui, que seria o do Marco Reus, se ele não tivesse... saído do Borussia e ter ido para outro clube, né? Porque o Marco Reus, no momento, é um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Borussia e é um dos jogadores de hoje em dia que honrou até onde pôde a camisa do seu clube de coração, que no caso era o Borussia Dortmund, né? Mas é carreiras pra jogar em outros lugares, né? Então, se vocês quiserem, no futuro a gente faz mais um vídeo com essa pegada, beleza? Falando desses caras aí que acabaram não entrando no vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like. E é isso, o Marco Reus jogou muita bola pelo Borussia, muito. Mas apesar de ter saído
de ir lá pra ir pra MLS. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sobre o Carlos Puyol, a gente reagiu aqui também aos skills dele, os highlights dele, tá aqui no canal, se você tiver curioso pra assistir, procura aqui, vocês vão achar. E também é outro craque, jogou muita bola no Barcelona no auge dele. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, me siga no Instagram que vai estar aqui na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui!